Foco é o cofre da riqueza. Mate a distração. Antes de começar, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui você vai descobrir o que Napoleon Hill e os mestres da prosperidade sabiam sobre o poder do foco. O verdadeiro cofre onde a riqueza é guardada. A cada vídeo, você entende mais sobre como sua mente cria sua realidade e como usar isso a seu favor. Então, se o tema te toca, já deixa seu like e comenta. Eu escolho proteger meu foco. Hill dizia que a mente humana é como uma lente. O que ela concentra, ela amplifica. Mas o que ela dispersa, se dissolve. E é exatamente aí que a maioria das pessoas perde o jogo. Não é falta de talento, nem de sorte, nem de oportunidade. É falta de direção mental. Elas não têm um destino definido para seus pensamentos, então vivem no labirinto da distração. Você percebe como o mundo moderno foi programado para roubar seu foco? Cada notificação, cada vídeo curto, cada pseudo-urgência foi desenhada para te afastar de você mesmo. O sistema entendeu que quem controla sua atenção, controla seu destino. É por isso que hoje a atenção é a moeda mais valiosa do planeta. As empresas brigam por segundos da sua mente, e enquanto elas enriquecem, você empobrece. Não porque te faltam ideias, mas porque não consegue segui-las até o fim. Hill observava isso já há um século. O homem que aprende a sustentar uma única ideia, até que ela se transforme em resultado, é imbatível. E não importa se essa ideia leva meses ou anos. O foco é o combustível invisível que transforma a imaginação em ouro. O problema é que as pessoas confundem foco com esforço. Acham que focar é ficar exausto, tenso, fechado. Mas foco verdadeiro é energia canalizada, não força bruta. É a arte de dizer não a 1000 coisas para dizer sim a uma só, a sua visão. Quando você decide o que realmente quer, o universo começa a eliminar o resto. Mas quando você hesita, o universo hesita com você. Hill dizia, a indecisão é o berçário do fracasso, e toda distração é uma forma de indecisão disfarçada. A mente, não suportando o peso da clareza, busca alívio nas distrações. O celular vira anestesia, a rotina vira fuga e o propósito se perde no barulho. Agora pense, onde você mais gasta sua atenção hoje? Em resolver o que te aproxima do seu sonho ou em apagar incêndios que não são seus? Porque a atenção funciona como crédito espiritual. Tudo o que você foca, você financia. Se foca no problema, o problema cresce. Se foca na solução, a solução se expande. É simples, mas exige maturidade vibracional. A mente focada é como um cofre trancado. Nada entra sem permissão. E só quem domina o próprio foco é capaz de armazenar energia suficiente para manifestar riqueza. É por isso que Hill insistia. Nenhum homem pode ser rico enquanto for escravo de distrações. Ele sabia que a pobreza começa na fragmentação mental. A cada vez que você interrompe um ciclo criativo para ver algo irrelevante, é como se abrisse o cofre e deixasse suas moedas de ouro rolarem pelo chão. E existe um padrão entre todas as pessoas que alcançaram sucesso extraordinário. Elas viviam em estado de imersão. Edison, Ford, Carnegie, Tesla, todos tinham uma característica comum, uma atenção quase obsessiva sobre um único propósito. Essa intensidade criava um campo magnético tão poderoso que atraía oportunidades, pessoas, sincronicidades. E é esse campo que você precisa reconstruir. A partir de hoje, trate sua atenção como seu tesouro. Se você não proteger seu foco, alguém vai monetizá-lo. O algoritmo não é seu inimigo. Ele apenas reflete o que você treina sua mente para desejar. Se você clica em distração, ele multiplica distrações. Se você clica em conhecimento, ele te entrega mestres. O universo funciona igual. Vibração é assinatura. No meio dessa jornada, quero que você reflita e comente aqui.
Onde minha atenção está morando ultimamente? Porque onde ela mora é onde sua energia constrói. Se ela vive no medo, você constrói escassez. Se ela habita a fé, você constrói prosperidade. Você quer mudar sua vida? Não comece pelo tempo, comece pela atenção. Tempo é ilusão, atenção é poder. Quando você decide blindar seu foco, não é apenas uma escolha intelectual, é uma decisão energética. Napoleon Hill chamava isso de o pacto invisível com seu propósito. Ele dizia que a mente humana, uma vez comprometida com uma ideia dominante, começa a reorganizar silenciosamente todo o seu mundo ao redor dessa ideia. Mas isso só acontece se você mantiver sua atenção firme, protegida dos ladrões de energia que andam à espreita. E quem são esses ladrões? Às vezes, são pessoas queridas que não acreditam no que você acredita. Outras vezes, são pequenas distrações que parecem inofensivas. Aquela olhadinha no celular, aquela comparação com alguém no Instagram, aquele vídeo aleatório que suga 10 minutos da sua alma. No fim, não é o que você faz por horas que te destrói. É o que te desvia por minutos e quebra seu fluxo criativo. Hill observou algo devastador sobre os que fracassavam. Eles tinham uma rotina marcada por interrupções e sem ritual de proteção mental. Eles viviam dizendo sim para o mundo, enquanto diziam não para seus próprios sonhos. E toda vez que você prioriza algo externo à sua visão, você está dizendo ao universo que ela não é tão importante assim. Você já notou como o foco tem uma frequência? Quando você entra em estado de concentração profunda, é como se o tempo desaparecesse. Esse estado é conhecido como flow. E Hill acreditava que ali habita a mente superior. Quando você se alinha com ela, ideias chegam sem esforço, conexões surgem do nada, e o que parecia impossível começa a parecer inevitável. Mas o contrário também é verdade. Quando sua mente é puxada para 1000 direções, você entra em uma frequência baixa, de ansiedade, escassez e confusão. E nessa vibração, nenhuma grande ideia sobrevive, porque ideias são sementes espirituais. Elas precisam de silêncio, de solo fértil, de tempo, e o foco é o que fornece tudo isso. Por isso, Hill ensinava a técnica da meta única. Ele dizia: escolha um único objetivo claro, específico, mensurável, e se comprometa com ele até que se manifeste. Não tenha plano B emocional. Não abra janelas de dúvida. Toda vez que você oscila, você manda sinais contraditórios para o universo. E o universo não responde à sua vontade consciente. Ele responde à sua vibração dominante. E foco é a única ferramenta capaz de sustentar uma vibração dominante por tempo suficiente para que a realidade se curve diante dela. Você pode fazer visualizações, afirmações, mapas mentais, tudo isso é ótimo. Mas se não proteger sua atenção, é como plantar uma árvore e cavar o buraco todos os dias para ver se ela cresceu. Então, como começar a matar a distração? A primeira arma é o isolamento criativo. Separe pelo menos 1 hora por dia, onde ninguém pode te alcançar. Nada de notificações, nada de redes sociais, nada de interrupções. Essa hora é sagrada. É o templo onde seu futuro será construído. A segunda arma é o diálogo interno blindado. Cuidado com os pensamentos que você permite circular. Se sua mente diz: isso não vai dar certo, responda com: isso já está funcionando. Não espere ter certeza para focar. Foque até a certeza nascer. Hill dizia que a mente treinada acredita primeiro, depois vê. A terceira arma é o ambiente vibracional. Você não pode manter o foco em um lugar que te suga. Faça ajustes, organize sua mesa, filtre suas conversas, escolha músicas que te elevam, evite quem te rebaixa. Às vezes, o maior foco não está em se concentrar mais, mas em se expor menos ao que drena.
E acima de tudo, lembre-se, distração não é apenas sobre perder tempo, é sobre perder energia criadora. Toda vez que você se entrega a algo irrelevante, você está empobrecendo seu campo vibracional. E se há algo que Rio e Jesus concordariam, é que, onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Seu foco é o cofre. Seu sonho é o tesouro. Mate a distração e você terá a chave. Se você chegou até aqui, é porque sente algo se movendo dentro de você. Talvez uma lembrança do que te trouxe até esse caminho. Talvez o incômodo de saber que poderia estar mais longe. Se não fosse pelas pequenas distrações que, somadas, viraram um desvio inteiro de rota. Mas hoje você está retomando as rédeas. E Napoleon Hill chamaria isso de momento de decisão vibracional. Aquele ponto em que o foco vira identidade. Sabe por quê? Porque você só constrói um futuro próspero quando para de negociar com o seu passado distraído. Hill sempre dizia: você é o mestre do seu destino porque é o capitão da sua alma. E o capitão não pode dormir no leme. Quem dorme no leme entrega o barco para as correntes da distração. Vamos aprofundar ainda mais. Existe uma pergunta que pode redefinir seus dias. Isso me aproxima ou me afasta da minha visão? Se você tornar essa pergunta um filtro constante, verá a mágica acontecer. Porque o que parecia inofensivo, como aquele comentário no grupo do WhatsApp, aquele vídeo que você nem lembra o porquê clicou, aquele compromisso que você aceitou só para agradar, vai começar a revelar seu verdadeiro custo. Tempo, energia, foco, propósito. Cada ação que você realiza tem um preço e um destino. O preço é o que você deixa de fazer enquanto se distrai. O destino é o que você atrasa por não se comprometer com sua própria prioridade. A distração é uma forma de autoabandono. E Hill era implacável com isso. Ele dizia que ninguém se torna verdadeiramente rico enquanto continuar traindo seus próprios planos em nome da urgência alheia. E aí entra um ponto crucial: a diferença entre prioridade e emergência. A prioridade é o que te constrói. A emergência é o que te suga. A prioridade é semente. A emergência é incêndio. O homem próspero é aquele que aprendeu a cultivar sementes mesmo enquanto o mundo grita por incêndios. Mas como se manter no foco quando o mundo inteiro parece feito para te puxar para fora dele? Hill diria: crie uma obsessão positiva. Não no sentido negativo da palavra, mas como um estado contínuo de concentração amorosa no que você deseja. Visualize seu resultado final com detalhes. Escreva sua meta todos os dias. Leia em voz alta suas afirmações de foco e, acima de tudo, sinta que já é real. Por quê? Porque a mente foca com mais facilidade no que ela sente do que no que ela pensa. Você pode dizer 1000 vezes que quer prosperar, mas se o seu corpo está preso à ansiedade e sua rotina está cheia de brechas, o foco não se sustenta. Por isso, você precisa alinhar 3 pilares: o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Esse é o tripé do foco inabalável. Hill chamava isso de congruência vibracional. Quando a mente, o coração e a ação andam no mesmo caminho, o universo acelera as respostas. O problema é que a maioria das pessoas foca com a mente, mas sabota com as atitudes. Elas dizem que querem prosperar, mas vivem consumindo conteúdo de medo. Dizem que querem empreender, mas passam horas em distração passiva. E sabe o que isso cria? Incoerência energética. O universo entende isso como dúvida, e como já dissemos, o universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você vibra de forma dominante e congruente. Então, como treinar seu foco para ser inabalável? Vou te dar um exercício simples e poderoso que Hill usava com seus alunos mais dedicados. Pegue um caderno e escreva no topo da página: meu foco hoje é...
Depois escreva o que você quer manifestar com clareza e emoção. Não escreva quero ganhar dinheiro. Escreva: estou criando uma renda de 10 mil raleigh por mês através do meu projeto de design que ajuda pessoas a se expressarem com arte. Agora, durante o dia, leia esse foco pelo menos 3 vezes. E a cada vez que a distração surgir, uma notificação, uma conversa, uma ansiedade, pergunte a si mesmo: isso honra meu foco ou enfraquece meu cofre? Sim, porque seu foco é seu cofre. E cofre aberto, como diz o ditado, é convite para ladrão. Proteja sua atenção como quem protege um segredo sagrado. Porque é isso que ela é. O segredo que separa quem sonha de quem realiza. E se tudo isso está fazendo sentido para você, comente agora: eu decido blindar minha atenção. Isso é mais que um comentário. É um compromisso público com o seu propósito. Você chegou até a parte onde Hill dizia que os verdadeiros inimigos do foco não estão fora, estão dentro. São as vozes silenciosas, plantadas ao longo da sua vida, que te convencem de que não vale a pena insistir, que você não vai conseguir, que talvez seja melhor tentar outra coisa. Essas vozes não gritam, mas desviam, e todo desvio começa com uma crença. Napoleon Hill estudou centenas de homens e mulheres que criaram riquezas do nada. E uma coisa ficou evidente: todos eles tiveram que vencer o maior ladrão de foco da mente humana, a dúvida sobre o próprio valor. Essa dúvida se disfarça de muitas formas. Às vezes vem como procrastinação, às vezes como perfeccionismo, outras vezes como aquela vontade incontrolável de mudar de ideia no meio do caminho, porque parece que não está funcionando. Mas a verdade é simples: foco não é sobre resultados imediatos. Foco é sobre fé sustentada. Hill dizia que o homem rico é aquele que planta e continua regando mesmo sem ver nada nas primeiras semanas, porque ele sabe que o invisível está em construção. Mas o homem distraído cava uma nova cova todo dia, esperando um milagre, e no fim só encontra um cemitério de intenções mortas. Então, se você quer blindar seu foco, precisa aprender a identificar os 5 sabotadores invisíveis que Napoleon Hill descreveu em seu método: a dúvida silenciosa. Aquela sensação de que talvez você não seja bom o bastante, não esteja preparado, ou que está começando tarde demais. Hill dizia: a dúvida paralisa mais sonhos que o fracasso. A pressa por resultados. Você começa motivado, mas se não vê retorno rápido, já pula para outra coisa. Hill chamava isso de síndrome do caçador de borboletas. Corre atrás de tudo e não segura nada. A comparação venenosa. Você começa a olhar para o lado, ver quem está indo mais rápido e se intoxica com a falsa sensação de atraso. Mas Hill sempre dizia: nunca compare sua semente com a árvore do vizinho. O tempo de colheita é diferente para cada alma. O ambiente tóxico. Você convive com gente que vive apagando o seu brilho, que desdenha dos seus planos, que só sabe falar de problemas. Hill alertava que o ambiente era uma força mais forte que a força de vontade. A falta de clareza. Você não sabe exatamente o que quer. Seu sonho é vago, sua meta é genérica, seu plano é frágil. E sem clareza, a mente não foca, ela foge. Todos esses sabotadores têm uma raiz em comum: falta de identidade vibracional. E o que isso significa? Significa que você ainda se vê como alguém tentando, ao invés de alguém construindo. Hill ensinava: veja-se como já sendo aquilo que deseja ser. O resto virá como consequência. Por isso, a chave do foco é a decisão firme de assumir a identidade do seu eu futuro, hoje. Se o seu eu rico, próspero, disciplinado e abundante estivesse vivendo agora, como ele agiria hoje? O que ele assistiria? Com quem ele falaria? Como ele usaria o tempo? Você precisa parar de viver como um candidato ao sucesso e começar a viver como um herdeiro que já recebeu a chave. Porque o foco não nasce da obrigação, ele nasce do pertencimento.
Quando você sente que já pertence ao lugar onde quer chegar, o foco vira natural. É por isso que Hill incentivava seus alunos a criarem rituais diários, pequenas ações que reforçassem o compromisso com o próprio propósito. Um dos mais famosos era o quadro de propósito definido. Você escolhia uma frase ou uma imagem que representasse seu maior objetivo e colocava em um lugar visível, espelho, celular, caderno. Todos os dias você lia em voz alta: eu sou digno desta meta, eu foco neste propósito, eu não paro até viver esta visão. Esse pequeno hábito, feito com intensidade emocional, começa a alterar sua vibração, porque a mente ama repetição. E o que ela repete com emoção, ela grava como verdade. Aos poucos, você começa a se recusar a desperdiçar tempo com o que não tem a ver com seu destino. Isso é um sinal claro de que o foco deixou de ser esforço e virou identidade. E é isso que você precisa cultivar agora, a sua nova identidade vibracional. Comente aqui se isso está fazendo sentido para você. Comente: meu foco é minha nova identidade. E compartilhe esse vídeo com alguém que está perdido nas distrações e precisa lembrar: o cofre da riqueza se abre com uma só chave: o foco. Napoleon Hill acreditava que a riqueza começa a ser construída muito antes do dinheiro aparecer. Ela nasce na mente, cresce no foco e amadurece na rotina. E é aqui que muitos tropeçam. Querem um destino próspero, mas andam por caminhos distraídos. Querem um futuro diferente, mas vivem num presente sem direção. Por isso, agora vamos falar sobre o ambiente do foco, a rotina do milionário e a zona de ouro da mente. Como Hill chamava os momentos mais potentes do seu dia. Para Hill, o sucesso não era fruto do acaso, mas da criação consciente de um ambiente mental e físico que favorece o progresso. Se sua rotina te distrai mais do que te direciona, é ela que está roubando sua riqueza. A mente precisa de 3 ingredientes para manter o foco ativo: previsibilidade, ritual, energia de execução. Previsibilidade não significa tédio. Significa controle sobre os primeiros e últimos momentos do seu dia. Hill descobriu que os maiores realizadores tinham horários fixos para alimentar o propósito. Eles não começavam o dia no caos das redes sociais, mas no silêncio da própria visão. Eles não dormiam imersos em séries e notícias, mas revendo mentalmente seus objetivos. E é por isso que ele falava da zona de ouro da mente, os primeiros 90 minutos do seu dia. Nesse período, o cérebro ainda não foi bombardeado por informações externas. As ondas cerebrais estão em um estado mais lento, entre teta e alfa, o que facilita a reprogramação mental e a criação de novas conexões neurais. Ou seja, é nesse horário que você planta ideias que se tornam raízes. A maioria desperdiça esses 90 minutos com distrações, noticiários, mensagens, e-mails. Hill ensinava: domine sua manhã e você dominará seu destino. Quer um plano prático? Aqui vai uma rotina simples e milionária, inspirada no próprio método de Hill. 5 Hill. Acorde em silêncio. Não pegue o celular. Sente-se na cama. Respire. Sinta que acordar é um privilégio de quem ainda pode cumprir sua missão. 5 e 10. Repetição do propósito definido. Leia em voz alta sua declaração de propósito. Visualize o resultado como se já existisse. Sinta. Declare. Acredite. 5 e 30. Leitura nutritiva. Leia por 20 minutos algo que alimente seu foco. Napoleon Hill, Bíblia, livros de prosperidade, biografias de quem realizou grandes feitos. 6 Hill. Escrita intencional. Escreva 3 frases. O que quero atrair hoje? Quem preciso ser para isso acontecer? Uma ação prática que comprova meu foco. 6 e 30. Comece sua principal tarefa criativa. Antes de responder qualquer mensagem, mergulhe no seu projeto mais importante. Esse ritual, quando feito com consistência, reprograma sua mente para o sucesso.
Não se trata de mágica, e sim de método, porque o foco não nasce de uma motivação esporádica. Ele floresce da repetição de uma intenção diária. E o mesmo vale para o fim do dia. Você deve encerrá-lo como um soldado que limpa suas armas, com consciência do que fez e clareza sobre o que fará. Hill indicava que, antes de dormir, você revisasse sua meta principal, escrevesse 3 agradecimentos e mentalizasse o dia seguinte já acontecendo como você deseja. Esse tipo de ritual noturno prepara seu subconsciente para trabalhar por você enquanto dorme. Lembre-se, seu foco não depende de força bruta, ele depende de ambiente, repetição e fé. E é por isso que o homem que organiza sua rotina ao redor do seu propósito se torna um ímã para oportunidades. Agora, um alerta importante que Hill fazia: não confunda movimento com progresso. Muitas pessoas passam o dia ocupadas, mas estão apenas girando em círculos. O verdadeiro foco exige que você diga não para 95% do que aparece. Você só deve dizer sim ao que está diretamente ligado ao seu objetivo. E isso exige coragem, porque você vai decepcionar pessoas, vai parecer antissocial, vai parecer obsessivo. Mas Hill dizia que todo grande realizador passou por essa fase de incompreensão. O preço da liberdade é a renúncia. E se você quer liberdade financeira, emocional, criativa, precisa primeiro conquistar liberdade de distração. Escreva isso no seu mural, na tela do celular, no fundo do seu quarto. Foco é liberdade, distração é prisão. Se isso fez sentido para você, comenta aqui: eu protejo meus primeiros 90 minutos como ouro. E compartilhe esse vídeo com alguém que sempre começa o dia se perdendo nos outros, ao invés de se encontrar em si. Agora chegamos ao ponto mais elevado da jornada de Napoleon Hill sobre o foco. O momento em que o foco deixa de ser apenas uma habilidade mental e se torna uma aliança espiritual com o invisível. Porque para Hill, o foco verdadeiro é mais que disciplina, é fé ativa. É a certeza silenciosa de que, ao manter sua mente firmemente ligada a um propósito digno, você está acionando forças superiores que reorganizam a realidade a seu favor. Hill descrevia esse fenômeno como a colheita invisível, aquele período onde nada parece estar mudando por fora, mas tudo já está se alinhando por dentro e nos bastidores do universo. E é aqui que muitos desistem, porque eles confundem falta de resultado com falta de progresso. Mas Hill avisava: toda colheita acontece muito depois da semeadura. E o solo da manifestação é o foco sustentado. É como se o universo perguntasse: você realmente quer isso? E a sua resposta não é verbal, é vibracional. É a forma como você age quando ninguém está vendo. É a constância mesmo sem aplauso. É a dedicação mesmo sem retorno imediato. E quando o universo percebe que você não está testando, mas decidido, ele libera o que estava retido. Isso não é superstição, é vibração. Hill chamava esse estágio de zona de comando espiritual. A mente focada, vibrando em alinhamento com o propósito, começa a emitir uma frequência tão clara e forte que age como um pedido de execução para as forças invisíveis. E nesse estado, você para de correr atrás e começa a atrair para dentro, porque a atenção não apenas direciona sua energia, ela também emite um chamado. Agora, preste atenção nessa diferença crucial. Intenção sem atenção é desejo fraco. Atenção sem intenção é desperdício. Mas intenção com atenção forma o campo magnético da criação. Muita gente diz que quer ser próspera, mas dedica 90% da atenção a problemas, distrações, dúvidas e ruídos. Então não adianta querer riqueza com a alma e nutrir escassez com os olhos. O foco precisa estar no que você quer construir, não no que você quer evitar. Eu dizia que os mais ricos que ele conheceu não perdiam tempo justificando seus fracassos, nem analisando o que os outros estavam fazendo.
Eles tinham uma obsessão silenciosa com o próximo passo. Eles sabiam que quanto mais clara a visão, mais natural o progresso. E há um ponto de virada que você talvez já esteja sentindo. É quando a própria distração perde o gosto. O que antes te puxava já não te seduz. O que antes te chamava, agora te entedia. Isso é sinal de que sua mente está em transição. Ela está desprogramando a identidade dispersa e assumindo sua nova forma. O ser focado, vibrante e dirigido. E esse novo ser é como um cofre blindado. Nada entra sem permissão. Nenhum pensamento indesejado habita por muito tempo. Nenhuma opinião externa interfere mais do que a voz da missão. A partir desse ponto, sua atenção vira um laser. E o que está sob esse laser começa a mudar. Porque o foco, em última instância, é amor concentrado. É você dizendo ao universo: é isso que eu escolho, é isso que eu sirvo, é isso que eu manifesto. E o universo responde com clareza, poder e sincronicidade. Então, se tudo isso tocou você, se esse conteúdo abriu seus olhos para a verdadeira riqueza que existe na sua atenção, comenta agora: eu vivo na frequência do foco. Meu propósito é meu lar. E compartilhe esse vídeo com quem vive perdido, buscando motivação, sem saber que tudo começa com uma escolha silenciosa. A escolha de parar de se dispersar e começar a se direcionar. Porque no final, como Rio ensinava, riqueza não é um destino, é um reflexo fiel de onde sua atenção escolheu morar todos os dias. Imagine que você entra em um carro com o tanque cheio, motor potente, mas sem direção definida. Você começa a dirigir, vira para qualquer lado, acelera, freia, muda o caminho no meio da rota porque alguém te gritou da calçada, porque uma placa piscou, porque o rádio te distraiu. Após algumas horas, o carro está sem combustível, você está exausto e ainda está no mesmo ponto de partida. Essa é a vida de quem tem energia, talento e vontade, mas não tem foco. Agora, imagine outra cena. O mesmo carro, mesma potência, mas desta vez com destino claro no GPS, música desligada, janelas fechadas e cada curva já planejada. Esse carro chega. Ele pode até pegar trânsito, pode precisar parar para abastecer, mas chega. Napoleon Hill dizia que a mente humana é exatamente assim. Um motor divino, com potência suficiente para criar qualquer realidade. Mas sem direção, esse poder se esvai. E a direção é o foco. Vamos a exemplos reais, de gente comum que usou o foco como ferramenta para mudar completamente sua trajetória. Caso 1. A mulher que vendia doces e virou empresária internacional. Ela começou fazendo trufas em casa, com filho pequeno e contas atrasadas. Mas todos os dias, durante 2 horas, ela se dedicava apenas àquilo. Sem distrações, sem celular, sem drama, foco puro. Em 6 meses, já tinha fila de espera. Em 2 anos, lançou sua marca. Hoje, exporta. Quando perguntaram seu segredo, ela disse: aprendi a proteger meu horário sagrado. Enquanto minhas amigas postavam stories, eu fazia minha próxima fornada. Caso 2, o pedreiro que virou coach financeiro. Ele ganhava por diária, vivia no limite, mas começou a ouvir áudios de Napoleon Hill todos os dias no ônibus. Usava 30 minutos do almoço para anotar ideias. Criou um plano. Cortou tudo que não fosse útil. Em 3 anos, tinha saído da obra e fundado seu canal. Hoje ensina outros a sair da escassez. Ele diz: meu foco foi meu primeiro investimento. Caso 3, a jovem que saiu do burnout e criou um aplicativo de bem-estar, trabalhava em uma empresa tóxica, vivia ansiosa, sem propósito. Um dia decidiu: vou focar em mim. Ela bloqueou 1 hora por dia só para pensar. Sem celular, sem rede social, só silêncio e escrita. Desse hábito nasceu a ideia do app. Hoje, ela ajuda mais de 200 mil pessoas. E o que esses 3 casos têm em comum? Foco sustentado, rotina protegida, fé ativa, mesmo quando nada parecia mudar. Hill explicava isso com uma metáfora poderosa: a lente de aumento.
A luz solar por si só é inofensiva, mas ao passar por uma lente de aumento, ela se concentra e é capaz de incendiar uma folha. A mesma luz, o mesmo sol. A diferença está na concentração. Seu foco é essa lente, e seus pensamentos são a luz. Quando você concentra o pensamento, transforma ideias em fogo, em ação, em riqueza. Outro exemplo que ele gostava era do ímã. Você pode ter uma pilha de pó de ferro, toda espalhada. Nada acontece, mas ao passar um ímã poderoso, os grãos se organizam. Todos seguem uma única direção. Assim funciona a mente focada. Ela reorganiza a realidade ao seu redor, atrai o que está em sintonia e repele o que antes confundia. Quer mais uma metáfora? O cofre com senha única. Você tem um cofre dentro de você. Ele guarda sua intuição, seu poder criador, sua visão mais elevada. Mas ele não abre com várias senhas. Não aceita múltiplos comandos. Ele só destrava quando você digita dia após dia a mesma intenção. E cada vez que você muda o foco, é como se tentasse uma nova senha. E isso reinicia o processo. Por isso Hill dizia: a mente que pula de sonho em sonho nunca se transforma em ponte para a realização. Mas a pergunta mais importante que ele fazia era: você já decidiu de verdade? Não apenas querer, mas decidir. Querer é passivo, decidir é ativo. Querer tolera distrações, decidir mata distrações. Quando você decide, sua mente responde. Seu corpo começa a agir diferente. Sua vibração muda. O universo escuta. E o que você precisa entender é que a distração não é só um hábito, é uma tentação espiritual. Ela te afasta da sua missão, disfarçada de entretenimento. Ela te rouba anos com a desculpa de segundos. Mas hoje você tem uma escolha. E talvez essa escolha mude tudo. Escolha blindar sua mente. Escolha honrar seus 90 minutos de ouro. Escolha cultivar sua identidade vibracional de riqueza. Escolha treinar seu cérebro todos os dias para servir a um só propósito. E por fim, escolha lembrar de uma frase que Hill deixaria gravada na sua alma se estivesse aqui. Você se torna aquilo que foca. O foco é a semente, a atenção é a água e o tempo é o solo. Se você regar o mesmo propósito todos os dias, a colheita será inevitável. Comente agora se essa mensagem tocou você. Meu foco é minha assinatura no universo, e eu já estou colhendo os frutos. E se esse vídeo acendeu algo dentro de você, compartilhe com pelo menos uma pessoa que vive dizendo que não tem tempo, mas que só precisa recuperar o próprio foco. Porque, como você já sabe, foco é o cofre da riqueza. E hoje você achou a chave.